e aos nossos filhos, aos nossos amores. Isso aí é um momento que a gente precisa ter alguma atenção, porque a gente pode pagar muito caro por isso, muito mais caro do que dinheiro. Foi por isso que os funcionários do Banco do Brasil criaram a CACI, e foi isso que os funcionários do Brasil, que também criaram o Orocap e o consórcio, criaram a CACI. Só que a CACI ela foi criada com esse propósito da gente cuidar uns dos outros, dos nossos queridos. Então a CACI tem essa utopia, que se formou com a questão da solidariedade na gestão e que manteve a CACI até agora. Também parte disso é a questão da governança da CACI, porque tem a eleição, são duas chapas, tem o Conselho Fiscal e tem os cargos da direção e a representação dos funcionários. E para falar sobre essas questões da saúde do trabalhador, eu trouxe para vocês a camarada Cibele Chagas. Também está aqui a Érica. A Cibele é gerente geral do escritório Empresas Taguatinga, tá certo? Foi uma liderança do movimento estudantil, militou no movimento sindical, tem carreira no banco. A Érica também veio da Bahia, trabalhou em São Paulo, é uma engenheira civil do Banco do Brasil, tá certo? E aí a gente queria botar essa mulherada para trocar uma ideia com vocês sobre esse tema da saúde do trabalhador. Eu sou o Paulo do sindicato, Sibeli, a palavra é sua. Adoro quando o PV apresenta, que a gente se sente massa, né? Bem, minha gente, bom dia, né? Como disse o PV, me chamo Cibele, tenho 19 anos de banco, atualmente eu estou como gerente geral na agência Empresa Taguatinga. Vim de Pernambuco, estava Maceió, Natal, enfim, dei uma circulada aí pelas agências, né? Antes trabalhei com estilo, atendimento, enfim. Vocês me conhecerem um pouquinho. E assim, queria comentar com vocês, né, o propósito, né, de estar hoje compondo a chapa da CACI, né? Quando aconteceu o convite de participar da chapa, eu pensei muito que a CACI, às vezes a gente fica assim, né, porque acaba que dinheiro é um negócio que tem mais apelo, então a gente fica ali, a Previ é um grande patrimônio, mas realmente é a CACI que é o nosso maior patrimônio dentro do Banco do Brasil. Quando a gente conversa com alguns colegas, né, principalmente quem está ali com a saúde mais debilitada, sente a falta que faz uma CACI atuante, uma CACI acolhedora e humanizada, né? E na hora que a gente está nessa situação de fragilidade, seja da nossa saúde, seja da saúde daqueles que amamos, porque ainda tem mais isso, né? A CACI não é só para mim, não é só para eu enquanto pessoa, né? Também é para meus companheiros, para meus filhos, né? Então, tudo isso, né, quando a gente pensa nessa situação de fragilidade que a gente vive, a gente não quer nem saber de dinheiro, de sustentabilidade e de custo, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com a CACI. A CACI realmente é um patrimônio que nós construímos, como disse o PV. Os funcionários criaram a CACI há 80 anos, e foi incorporado para o banco, depois se separou do banco. Hoje nós temos governança e temos autonomia na nossa gestão. Metade da gestão é indicada pelo BB e metade da gestão é eleita pelos funcionários, e temos eleições de 2 em 2 anos que trocam metade dessa composição. E agora, amanhã, começa a eleição para metade do que a gente indica, né? Então temos duas chapas, a gente vota 2 vezes, uma para Conselho Deliberativo e Diretor e outra para o Conselho Fiscal, e por isso que nós estamos indicando o voto na chapa 6 e 33. Quando a gente fala de CACI, como eu falei, a gente normalmente pensa naquela situação de fragilidade, né? Mas a gente precisa periodicamente, inclusive o processo eleitoral é muito importante para isso, a gente precisa falar de CACI num contexto mais geral, num contexto que a gente esteja um pouquinho mais isento, porque a gente precisa falar de sustentabilidade da CACI, né? A CACI, a gente precisa que ela seja perene, a gente quer que quando a gente entra no banco, a gente tem ela e a gente quer que ela fique com a gente pro resto da vida, né? A gente tem agora a leva dos novos funcionários, eles não têm mais o pós-laboral que a gente chama, né? Então o banco só vai arcar com a cota parte até a aposentadoria desses colegas. Depois, se eles quiserem permanecer na CACI, eles vão ter que pagar integralmente o valor da CACI. Condição que quem é pré-2018 não tem. O banco tem a obrigação, após, né, o período pós-laboral, o banco também tem uma obrigação com a cota parte ali com a gente. Então a gente vai precisar avançar nesse debate, porque esses colegas também precisam ter a mesma condição que a gente. A gente precisa avançar no debate, eu não sei se tem aqui, mas assim, eu acabei de vir da Praça de São Paulo, tem muito. Dos bancos incorporados, é preciso que todos os funcionários tenham acesso à CACI e à Previ, então isso tudo a gente vai precisar colocar na mesa. E como a gente vai precisar fazer muitas negociações com o banco, a nossa chapa, ela tem uma fortaleza. A gente tem o apoio de mais de 100 sindicatos espalhados pelo país todo. O PV está aqui, é porque PV, conhece há muito tempo, eu chamo assim, mas o Paulo está aqui
como diretor do sindicato, porque o Sindicato de Brasília está conosco, né? Vários sindicatos no país espalhados, a Confederação dos Trabalhadores, a nossa, né, a Contraf, centrais sindicais como a CUT, a CTB, a ANAB, que é a Associação Nacional dos Funcionários, várias ABBs pelo país afora. Então, nós temos uma fortaleza. Nós temos essa ampla aliança, que é ampla mesmo, tem gente de várias formas, que tem um compromisso em comum. A gente não quer que o associado saia pagando a conta da sustentabilidade. Nós temos o compromisso com o associado e nós escolhemos o nosso nome por isso. O nome da nossa chapa é CACI para os associados, porque esse compromisso de que a gente não vai cortar benefício, de que a gente não vai cortar assistência, de que saúde é o bem mais precioso que nós temos, esse compromisso aí nós queremos firmar com vocês. E por isso que a gente vem com essa ampla aliança e com essa força, para poder negociar com o banco e conseguir garantir essa condição de que não vai ser a gente que vai pagar a conta, né? E aí, para isso também, a gente precisa de algumas ações para dentro da CACI. Não basta a gente falar de sustentabilidade, de ter que pagar, e a gente não mudar o modelo, que a gente já vem trabalhando há um tempo, com a estratégia saúde da família, mas a gente precisa aprimorar esse modelo. A CACI foi inovadora quando lançou a estratégia da saúde da família e acabou servindo de modelo para vários sistemas de saúde, inclusive o próprio SUS. Então, a gente precisa aprimorar a estratégia da saúde da família, porque essa é a saída, é a promoção da saúde, né? Não adianta a gente só tratar a doença. E aí, promover saúde, prevenir não é fazer exame. Prevenir é a gente cuidar da nossa alimentação, é a gente estimular a prática de exercício físico, é a gente ter qualidade de vida no trabalho. Então, tudo isso é que vai prevenir o adoecimento de todo o corpo funcional. Então, quando a gente fala de estratégia de saúde da família, a gente precisa linkar com a atenção básica da saúde e, principalmente, com a saúde do trabalhador. E a partir daí a gente ter programas de promoção de saúde, como o programa de saúde da mulher que a gente está propondo, um programa decente de saúde mental, de não só cuidar. Quando a pessoa volta de licença saúde, que já está com algum transtorno, a ideia é a gente cuidar antes, é a gente promover ambientes mais saudáveis, em conjunto, né, a gente conseguir que a nossa entidade, que é a CACI, fortaleça esse debate dentro do banco, né? Então, a gente pede para, primeiro, que eu tenho falado muito onde a gente passa, na verdade toda a nossa chapa fala disso, a gente precisa participar, gente. É chocante o número. Mais de 50% dos colegas da Ativa não votam nas eleições. Então, assim, nossa, como é que pode? O bebê tá ali, apelando ali pra gente, pedindo nossa votação e a gente dá F3 por 10 dias. Então, vamos participar, vamos votar, vamos escolher uma chapa, né? Isso, na hora que a gente for negociar com o banco, com a votação mais ampla, o banco vai olhar, não, o interesse dos funcionários é grande nesse assunto, é um benefício que eu preciso manter, então olha com outro olhar. Porque é uma política de retenção de talentos para o banco, a CACI. E aí a gente precisa usar isso também a nosso favor na mesa, né? Uma outra coisa também, os aposentados também votam pouco, então vão participar do processo eleitoral. E segundo, se interem das propostas, né, promovam um debate, aproveitam que a gente vai ter esse processo eleitoral para olhar um pouquinho melhor para a CACI, para a gente poder trabalhar mesmo, pensando, né, em como é que a gente pode dar sustentabilidade para a nossa entidade, e principalmente, né, como disse o PV, os nossos queridos, né, como é que a gente mantém esse contexto da solidariedade, que é muito relevante, com ele a gente se manteve vivo por 80 anos, né, como é que a gente mantém esse contexto da solidariedade e responsabilizando o patrocinador, o banco, pelo que tem que ser responsabilizado, né, para arcar, né, com esses custos e com essa questão do custeio, ter uma maior responsabilidade em relação a isso. Então, assim, peço mesmo o apoio de vocês, a chapa 6 para o Conselho Deliberativo e Diretor e 33 para o Conselho Fiscal. E não deixem de participar. Mais relevante, eu acho que é isso, é a gente estimular os colegas a votarem, a participarem do processo eleitoral. E agradecer o Luciano aí. Não, eu que agradeço, e é muito bom ter uma pessoa como você aí, capitaneando aí uma chapa, tá? Bacana, eu acredito que pro pessoal da rede que entende, ver uma pessoa que está fazendo carreira no banco ali, liderando uma chapa, eu acredito que traz uma visão melhor ali do entendimento, né? Eu acredito que sim. E sucesso, eu acredito que vai dar certo aí, tá? Obrigada. Show. Érica, quer falar alguma coisa? Perguntas? É 6 e 33. Dúvidas? Eu tenho. Você sempre participa, é massa. É. Certo, aço. A questão da contribuição, como vai ficar? O objetivo da chapa. Não, então, hoje nós temos, né, nós contribuímos com um percentual do nosso salário, o banco contribui com um pouco mais. Já, assim, o que acontece? Hoje nós temos 3 chapas disputando, todas elas estão dentro da CACI, certo? Então a gente tem hoje o nosso candidato a diretor, ele é conselheiro deliberativo,
temos também pessoas das outras chapas que são do Conselho Deliberativo, que são diretores e que estão atualmente lá na gestão da CACI. Então, assim, a gente até fala, né, é uma eleição sem oposição, porque estão todos lá, né? E hoje a gente tem um debate, a gente já fez isso, inclusive agora recentemente, para retomar a questão da coparticipação a patamares anteriores a 2017, porque a gente sabe, a gente vê nos números que a coparticipação ela não influencia tanto nessa questão do custeio. Na verdade, ela tem assim mais aquele caráter educativo, né, para o pessoal usar com responsabilidade a CACI, mas na verdade ela não é responsável pelo custeio. Então, o funcionário, quando precisa, ele acaba sendo mais onerado. E aí a gente conseguiu reduzir essa questão da coparticipação nesse último, no final do ano, né, que teve agora uma reunião do Conselho que a gente conseguiu, com muita luta, né, diminuir esse gatilho. E a gente pensa, assim, em cobrar do banco essa responsabilidade que ele tem. Teve uma legislação do governo Michel Temer, que é a CGPA 23, que limitou, a famosa, ela limitou os gastos que as estatais podem ter com seus planos de saúde. Foi isso que atrapalhou e muito a nossa negociação com a CACI. Então, aí, mais uma vez, né, essa questão da gente ter uma ampla aliança, ter várias forças do nosso lado, ajuda na hora da gente trabalhar nessas várias frentes. A gente vai sim precisar dialogar com o governo novamente, e agora a gente tem que aproveitar a janela. Vai precisar derrubar essa resolução e pensar numa outra forma de custeio dos planos de saúde, até porque a gente sabe a responsabilidade que o banco tem no adoecimento, então a gente vai ter que cobrar sim que essa conta seja paga pelo banco. Agora, a gente não vai botar a mão no bolso? Provavelmente vai. Não tem como a gente não entrar com um pedaço da parte. Agora, o Banco do Brasil é quem tem que entrar com a maior parte como patrocinador e como responsável, como eu falei. É uma política de retenção de talentos. Muita gente fica no banco pela CACI. Então, e sai mais barato para o banco ter a CACI, sai mais barato para a gente ter a CACI. Então, se sai mais barato para todo mundo, vamos contribuir na hora que precisa, né? Então, assim, tem essas frentes aí para a gente poder melhorar essa questão da contribuição e do custeio, revisar essas situações. E aí também tem esse outro lado. Com a estratégia de saúde da família voltando a estar no centro do debate, a tendência é que a gente gaste menos com o adoecimento, que a gente gaste menos no que mais custa, né? Que é exatamente o tratamento, a internação e esse adoecimento que a gente vê bastante. Respondeu? Mais respondeu, você pergunta de mais novo, algum questionamento, pessoal? Queridos e queridas, eu queria só dizer... Ela tem uma pergunta. Opa, cadê? Eu vi você falando, né, de negociado com os funcionários, né, que vieram dos outros bancos incorporados, sim. e eu vi você falando do grupo, né, tem 100 pessoas, em torno de 100 pessoas, né, funcionários do banco que não tem a CACI hoje, Sim. que saíram por algum motivo e não Sim. puderam retornar. Isso. Vocês têm alguma proposta para Temos esse também. grupo? Que Eu acontece? faço parte desse grupo. Ah, tá? entendi. Não tem Muita CACI. gente saiu de licença sem interesse, Foi. por qualquer situação, né? Várias situações de afastamento do banco tiveram que suspender CACI. E, na verdade, quando você, hoje, previsão do estatuto, aí eu vou explicar um pouquinho o porquê isso, né? Quando você pede para sair da CACI, você não pode retornar, porque até pelo princípio mesmo da solidariedade, né? Porque muitas vezes o pessoal burlava a carência. A gente já passou, em 80 anos, a gente já passou por muita coisa, né? Então, assim, o pessoal deixava para reingressar na CACI quando estava precisando realmente do plano e não contribuiu naquela fase ali de acumulação, que é o que vai pagar essas despesas, né? Mas, assim, a gente sabe que tem diversas situações que estão relacionadas à necessidade mesmo de ter saído da CACI. E assim, a gente tem a gente mapeou, né, como a gente também tem os sindicatos do nosso lado, a gente sabe que isso é uma pauta que está como uma reivindicação muito grande. O banco também precisa aceitar, e é por isso que a gente não colocou na nossa carta programa, mas tem um compromisso nosso, a gente debateu isso na nossa chapa, da gente, com o apoio dos sindicatos, levar para a mesa de negociação do Banco do Brasil essa questão do reingresso, a gente fazer uma janela de reingresso para todos os funcionários que quiserem retomar, né, a contribuição, retornar para a CACI, eles entrarem nessa janela e voltarem até a contribuição e o benefício, né, que o plano de associados tem, né. Então, assim, a gente está, sim, nessa pauta, isso está, né, na comissão de empresa para a gente poder voltar a pautar, e a nossa chapa tem esse compromisso com o reingresso dos colegas que precisaram sair e também o ingresso dos colegas que são de bancos incorporados. São essas duas frentes. Mas temos, sim, essa proposta e isso aí está no nosso radar. Queridos colegas, obrigado pelas perguntas, pela atenção, pelo carinho de vocês, viu? Obrigado mesmo. É muito importante para a gente. Nós estamos numa guerra de posição. É diferente uma guerra de posição de uma guerra que chega dois exércitos, um do lado para o outro, um passa por cima do outro. São 20 ou 30 batalhas ao mesmo tempo em vários campos. E nós temos que jogar o jogo, galera.
Porque eles acabaram com a CLT, eles fizeram a reforma da Previdência, fizeram a CGPA, tiraram uma ruma de coisa e botaram um bando de vendido que vai lá. O cara recebe o funcionário do banco, o voto do banco, do funcionário, e vai lá babar o ovo para poder tentar uma ascensão individual. Isso nós não queremos. Nós queremos uma pessoa como a Cibele, que é da rede, está vendendo lá o Orocap dela, e sabe o que é que nós estamos passando. E pode discutir as finanças da Cassi, perguntando não apenas quanto eu pago para reparar a minha saúde, que foi abalada pelo trabalho, mas perguntando por que é que as pessoas estão adoecendo nessa quantidade, dessa mesma coisa, nessa mesma época. Não é coincidência, não. Se tem uma ruma de gente adoecendo de uma mesma coisa, de uma mesma época, na quantidade grande, por que é? Como é que você tem os maiores lucros da história e cadê o apoio à qualidade de vida do trabalho do funcionário? Ou nós não estamos contando café aqui? Nós não compramos café, não pagamos o lanche do colega que vai embora, o colega que chega, tudo é no nosso bolso aqui. Não é não? Ou é o banco que paga? Então tem que investir mais no funcionário, na Cassi, na qualidade de vida do trabalho. E nós precisamos ter uma pessoa que vai lá para dizer isso para nós. E a Cibele, ela tem esse talento, essa graça e essa condição de nos representar muito bem. Por isso a gente pede o voto para a chapa 633, a chapa da luta nossa aí, defesa da Cassi. Tá bom, gente? Cassi para os associados. Obrigado, pessoal, pela atenção. Tamo junto. Viu? Ajude a divulgar a chapa nas redes, que aí começa amanhã a votação.